Bom, boa tarde, né? Acho que eu pensei em iniciar nosso papo, nossa palestra, tocando em dois pontos que eu considero importantes. Primeiro, agradecer a oportunidade e comentar que projetos como esse são projetos muito interessantes, porque, como representante da São Paulo Anjos, a gente tem contato com alguns fundos de investimento, inclusive FINEP, né, fundos de investimento do governo. E um dos pontos que a gente mais escuta da principal gestão, né, de fundos como esse, da FINEP, é que recurso não falta, né? O que falta são bons projetos. E se a gente olhar por que, né, dessa percepção, e pela experiência que eu tenho representando a São Paulo Anjos, é que assim, nós temos muitos empreendedores com boas ideias, mas falta realmente estruturar e trazer para o mercado essas ideias de uma forma que realmente possam se tornar negócio. Então, quando a gente escuta isso, por exemplo, de alguns amigos que eu tenho na FINEP, e aí vivendo aquilo que a gente percebe ali na São Paulo Anjos, da quantidade de projetos que a gente recebe, e são projetos que quando você olha, muito interessantes, mas realmente falta muito até você conseguir trazer dentro de um plano de negócio e que realmente alguém sinta confiança, né? Não só o empreendedor, porque o empreendedor é lógico, ele é apaixonado pelo projeto, né? Então o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é esse. Então projetos como empreendedores criativos sempre são acho que são bem vistos, e o que a gente puder estar apoiando é importante. O segundo ponto que eu queria colocar é por que eu estou nessa, né? Por que eu embarquei nesse negócio de São Paulo Anjos e há quanto tempo? E talvez isso possa traduzir um pouco de qual que é o perfil, né, do investidor anjo. Eu tenho mais de 20 anos atuando na indústria de informática, basicamente passando por 3 empresas. A primeira, a hora que eu falar o nome, talvez vou declarar minha idade aqui, que é muito antiga, não sei se você já ouviu falar, na Labo Computadores. Sim. Ainda bem. Cá entre nós, não fala quanto tempo atrás. Mas foi uma empresa que existiu antes no período de reserva de informática no país, né? Antes da época Collor. Logo que o Collor assumiu, ele abriu o mercado de informática e as empresas começaram a vir para o Brasil. E a Labo, eu tive lá mais de 10 anos, depois eu fui para a HP, com a abertura do mercado eu atuei durante alguns anos na HP, e depois eu fui para uma empresa, por último, uma empresa de software. Então foram mais de 20 anos nessa indústria, e basicamente eu passei pelas áreas de vendas e de marketing. A minha formação é em matemática, depois eu fui fazer uma pós-graduação aqui na ESPM de marketing, e mais recentemente eu fiz um MBA em finanças, que recomendo, viu? Realmente, quando você olha melhor um pouco o que é o lado financeiro de um negócio, é bem interessante, né? Você passa a ter uma visão bem mais bacana. E depois, durante esses mais de 20 anos, eu tentei 2 vezes empreender, uma das vezes bem sucedida, inclusive a empresa que eu empreendi está em família até hoje, mas sempre fazendo isso muito paralelo com a minha carreira executiva que eu tive durante esses 20 anos. Aí cansei da vida corporativa, né, por vários motivos, principalmente qualidade de vida, e aí eu falei, bom, eu vou empreender de novo, mas eu vou sair da vida corporativa. Aí eu saí e empreendi numa empresa, consultoria de inteligência de mercado. Então eu tenho até hoje a empresa, né, são 8 anos que eu desenvolvo essa consultoria, é uma das atividades que eu desenvolvo, que é através da minha consultoria de inteligência de mercado. E, bom, aí sempre um pouco inquieto, durante um tempo eu fiquei com essa consultoria, e em algum momento eu queria olhar para mais alguma coisa, e fui fazer então o MBA em Finanças. Depois, quando eu fiz o MBA em Finanças, eu achei tão legal, falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa com isso. Aí, comecei a olhar um pouco de planejamento financeiro, prestar serviço de planejamento financeiro para pessoas físicas, achei que não era um mercado ainda no Brasil. E aí nessa pesquisa, durante essa pesquisa, eu encontrei um modelo de capital anjo. E então são 3 anos que eu estou com essa atividade também. Basicamente iniciei na São Paulo Anjos,
Hoje eu faço parte da diretoria da São Paulo Anjos na área de seleção de projetos. E aí é que a gente tem bastante para contar. Tá? Então, queria falar um pouquinho basicamente desses dois pontos, da importância de um projeto como do Empreendedores Criativos e principalmente por que e como que eu cheguei aqui na São Paulo Anjos, tá bom? Então vamos seguir aqui. Separei alguns slides para principalmente contextualizar o que é investimento anjo, né? E que basicamente acho que eu vou fazer uma leitura rápida. Então o termo anjo surgiu na Broadway no início dos anos 1900 para denominar indivíduos que financiavam produções teatrais. Tá? Não tem conotação religiosa, não tem características filantrópicas. O pessoal que investe quer retorno, em algum momento quer algum tipo de retorno financeiro. E normalmente investe seus próprios recursos, tá? Que foram acumulando aí durante alguns anos da vida profissional. O capital anjo, ele preenche, a gente diz que ele preenche aquele espaço de financiamento entre amigos e família, né? Depois que você foi lá, já tirou bastante dinheiro dos amigos, da família, não tem mais onde tirar, pedir. E você não tem condições de um venture capital, né? Que nós chamamos que é associações que topam, né? O capital de risco. Então, o capital anjo está nesse buraco, né? Entre amigos e família e o conceito de venture capital. Assume risco elevado, então normalmente a gente topa risco, mas a gente normalmente pede um retorno compatível com aquele risco que a gente está assumindo. Então quando a gente analisa, avalia um projeto e a gente percebe que o projeto não está bem estruturado, que vai ser preciso bastante ajuda para estruturar o projeto, não significa que a gente não entra, não, a gente entra, só que aí normalmente se pede um retorno maior ou há expectativa de um retorno maior. Porque a gente entende que está comprando mais risco. Aporta o capital financeiro e intelectual, assessoria de gestão, contatos, etc. Esse que é o grande ponto em relação ao capital anjo, são pessoas então que estão a fim de não só colocar capital financeiro, são profissionais que acumularam então uma experiência durante anos de vida profissional e aí se sentem tranquilos e querem compartilhar esse conhecimento com o empreendedor. Então, esses profissionais estão dispostos a abrir seu network, né, apoiar um projeto através do relacionamento e principalmente na gestão do negócio. Então, normalmente um investidor anjo ele não faz um investimento sozinho, normalmente é um grupo. E aí, esse é o grande ponto também que potencializa muito o projeto de uma startup. Porque esse grupo, você tem uma soma de competências normalmente. Então é um profissional que atuou muitos anos num banco, um outro que atuou muito tempo numa indústria, uma determinada indústria de alimentos, por exemplo. O empreendedor, né, num projeto que faz sentido, aí é bem bacana e potencializa muito o projeto. Tá? Atua individualmente ou através de associações. Então hoje no Brasil você vai encontrar algumas associações mais ou menos estruturadas. A São Paulo Anjos eu acho que foi a primeira ou a segunda. Tem uma associação no Rio que chama-se Gávea Angels, e que me parece que, pelo que está registrado, essa foi a primeira. E a São Paulo Anjos, eu acho que ela é a maior, nós temos praticamente 50 associados. Mas também vocês vão perceber, se vocês precisarem um pouco, que existem aquele anjo isolado que também, por alguma vocação ou alguma proximidade com empreendedores, ele vai e faz esse tipo de capital, de investimento anjo sozinho. Tá? Mas normalmente, como eu falei, esse grupo está organizado dentro de associações. Tá dando para acompanhar? Tudo bem? Como eu já comentei, então nós normalmente aportamos capital próprio em empresas nascentes com alto potencial de crescimento e valorização. Esse ponto é assim, né, e é um ponto que normalmente o investidor anjo olha bem, apesar que para uma startup é muito complicado você olhar o que ela pode gerar de fluxo futuro, né, de caixa,
mas de alguma forma a gente tenta tangibilizar isso. Porque a ideia é olhar, tá bom, daqui 3, 4 anos, qual que é a perspectiva desse projeto? E aí é daí que a gente tenta tirar o que é chamado de valuation, da valorização da empresa, e aí é onde que a gente começa a tentar buscar o quanto vale aquele negócio. E é importante a gente ter esse número, senão, se em algum momento, se você for definir o quanto você quer dar do seu negócio para um investidor anjo, a gente precisa saber quanto que ele vale, né? Então, nós normalmente compramos participação no capital da empresa, né? Esse terceiro ponto é importante. Nós entendemos que o projeto é do empreendedor, então nós não queremos ter o domínio do negócio do empreendedor. Mas também aquela relação de risco-retorno que eu estava comentando com vocês. Então, normalmente quando num projeto você oferece 5%, 10% do negócio para o investidor anjo, ele não acha isso muito atrativo. Só que também a ideia é que a gente vá no máximo a 49%. A gente não tem intenção de ter controle do projeto, do negócio do empreendedor no capital. Talvez nas decisões sim, e normalmente sim, mas no capital a gente não tem interesse de assumir mais do que 49% das cotas da empresa. Normalmente se trabalha com expectativa de ganho de capital expressivo na venda futura de sua participação. O que significa isso? Bom, o anjo entende que em algum momento ele quer sair do negócio. Ele quer realizar um bom lucro e sair do negócio. Então essa é a ideia. Lá na frente tem que ter alguma porta de saída, a gente chama dessa forma. Tá? Então a gente tenta estudar também logo de cara quais seriam as possíveis portas de saída para o projeto. Não significa que a gente vai pedir para o empreendedor também desfazer do pedaço dele. Mas, normalmente, o investidor anjo está olhando em algum momento para ele poder sair do projeto. Quer dizer que provavelmente já não seria mais projeto, né? Já seria um negócio concreto. Aqui nesse slide a ideia é mostrar então um pouco de onde que a gente acaba se localizando. Deixa eu vir para cá. Bom, então a gente chama aqui de capital semente ou startup, né? É nesse momento que a gente vai e investe, mas a gente procura olhar um pouco essa escalabilidade ou essa possibilidade depois de levar a empresa para outros patamares. Então, vamos tentar ajudar a levar a empresa para um venture capital, que depois provavelmente pode ir para um private, e que lá na frente, aquilo que a gente estava comentando agora, pode ir até para um IPO. Esse mezanino eu nunca ouvi falar. Na verdade, tipos de fundo que normalmente já prepara a empresa para ir para uma situação de IPO. Ela está mais ou menos estruturada para levar para uma situação de IPO. Isso. Bom, aqui só para diferenciar um pouco. Normalmente se escuta o termo mais utilizado é seed capital, né? Ou startup. Então o que é seed capital para nós? É aí quando o empreendedor está com o projeto só num pedaço de papel, às vezes a gente chama assim. E no startup é quando ele já traz alguma coisa mais estruturada, às vezes até com algum tipo de receita, algum tipo de parceria, clientes, né? Então algo um pouquinho mais já estruturado. Nós entramos em projetos com essas duas características. Então, se o empreendedor tem um projeto, às vezes é só ideia, se a gente analisar bem a ideia e principalmente o empreendedor, ele fala, poxa, aqui faz sentido. É possível investimento capital anjo nesse momento, tá? Bom, aqui eu já falei um pouquinho, mas acho que só para reforçar que esse é o principal diferencial do capital anjo. Então a gente traz gestão e experiência no negócio, network principalmente,
e também capital. Então, tem projetos hoje que eu participo, por exemplo, que nós temos um ex-grande executivo do Grupo Fleury, por exemplo, e aí, em algum momento, se precisar abrir porta em algum, nesse setor, nesse segmento, ele pega um telefone, fala com um amigo ou algum contato e facilmente abre as portas. Então, é esse tipo de aporte que a gente pode trazer nessa questão do network e na questão da gestão, experiência, principalmente trazendo uma parte da informação, ou talvez boa parte da informação e conhecimento que o empreendedor não tem. Às vezes ele conhece muito bem, ele é uma pessoa muito técnica, o projeto dele, mas ele não consegue trazer o necessário de gestão para o negócio para ele ser bem sucedido. E aí é onde a gente pode trazer diferentes competências. Bom, falei bastante do Capital Anjos. Aqui falando um pouquinho mais da São Paulo Anjos, Então, uma associação sem fins lucrativos, de pessoas físicas, como eu falei, hoje nós somos mais ou menos em 50 associados, interessados em atuar como investidores anjos no estado de São Paulo. Normalmente a gente olha projetos no estado de São Paulo, até porque se a gente está justamente dizendo que a gente pode aportar conhecimento e gestão no negócio, a gente tem que estar próximo do negócio. Tá? Essas pessoas físicas normalmente são pessoas, como eu comentei, com um perfil profissional bem grande e que trazem bastante experiência de vida profissional, E normalmente já estão bem estabelecidos, têm um tempo para poder, não é a atividade principal, Então a São Paulo Anjos não é a atividade principal de nenhum de nós, mas a gente tem um tempo para poder acompanhar projetos e ajudar os empreendedores. Bom, esse slide aqui eu já falei um pouquinho, vou passar para frente. O que a São Paulo Anjos busca, qual que é o perfil dos projetos que a gente olha? Então são empresas e projetos nascentes. Capital necessário, normalmente a gente olha para projetos acima de 250 mil de necessidade de capital e até mais ou menos R$1,5 milhão de reais. Nós temos uma sede aqui no estado de São Paulo. Olhamos projetos atrativos que possuem potencial alto de crescimento e retorno financeiro diferenciado. Retorno entre 5 a 10 vezes o capital investido, payback entre 4 e 8 anos, qualquer indústria ou segmento. Quando eu falo qualquer indústria ou segmento, mas a gente tem lá os 3 que o pessoal gosta mais, Então, saúde, na área de saúde, na área de inovação, projetos inovadores, na área de tecnologia, a gente olha melhor. Só que rapidamente como funciona o processo de seleção de projetos. Então existe aí o que nós chamamos de um primeiro filtro. Nós recebemos esses projetos, para vocês terem uma ideia, nós recebemos em torno de 100 a 150 projetos por mês, via site. Então nós não vamos atrás, na verdade nós recebemos de uma forma passiva esses projetos. E aí a gente passa um primeiro filtro, que basicamente é para olhar, o único projeto fora de São Paulo a gente normalmente acaba descartando, o tipo de projeto, o valor pretendido. Aí, esses que passam o primeiro filtro vão para um comitê de seleção de projetos, que aí é justamente o meu grupo, com que nós trabalhamos. E aí ainda nós não trazemos o empreendedor ao vivo, numa visita presencial. Na sabatina é onde nós chegamos normalmente em 8 a 10 projetos, que aí a gente chama, um processo que é chamado de sabatina, que aí a gente pede para o empreendedor contar melhor o projeto dele, ele acaba tendo 20 minutos para falar do projeto dele, e aí a gente avalia durante mais 20 como que foi o projeto do empreendedor. E se vale a pena então levar para um fórum. O que é o fórum? Aí é quando a gente pega esse empreendedor, leva para o grupo maior de associados, nós convidamos os 50, normalmente não são 50 que aparecem no fórum, então vem de 20 a 30 associados, e que aí você tem a oportunidade de vender seu peixe para aquele grupo todo. Okay? Normalmente o papel da São Paulo Anjos vai até aqui, a hora que a gente aproxima as partes, empreendedores e os investidores. A partir daí, normalmente, os investidores, o grupo de investidores se organiza, passa a conversar diretamente com o empreendedor e aí tocam a vida e a São Paulo Anjos depois só quer saber se deu certo.
Essa figura é engraçada porque, como eu comentei, a gente recebe cerca de 150 projetos por mês e é bastante complexo, né? Você filtrar e selecionar para chegar naqueles 10 e depois para 4 que vão para um fórum. Então, o que a gente... Então, algumas vezes o excesso de detalhes dificulta o entendimento daquilo que realmente é importante. Como nessa foto, na atenção excessiva em ver as listas impede que se percebe a moça. Alguém achou a moça aí? Ok, então. O que acontece com esse... Aqui embaixo, sentada na hora de gravar. Sim, tá aí. Qual que é a mensagem aqui, né? Eu falei comigo mesmo. Qual que é a mensagem aqui? Normalmente um projeto que é submetido na São Paulo Anjos, a gente olha, procura olhar tudo que o empreendedor escreve, coloca, mas às vezes é tanto detalhe, o empreendedor quer enriquecer com tanta informação, que aí acaba se perdendo e a gente acaba descartando. E às vezes é uma ideia bem legal. Então, assim, tem que focar realmente, a intenção é focar naquilo que é a essência do negócio, tá bom? O que a São Paulo Anjos faz e o que não faz. Então a gente organiza fóruns periódicos, exclusivamente para associados. Tá? Então quem está assistindo o seu projeto naquele fórum, ele é um associado, então ele sabe, por exemplo, que ele deve sigilo das informações e confidencialidade das informações que os empreendedores estão demonstrando naquele fórum. Os associados auxiliam o empreendedor na elaboração dos planos de negócio que serão apresentados aos associados. Ficou claro isso? Então, no processo de sabatina, quando a gente seleciona o projeto que vai para o fórum, a gente procura fazer uma espécie de um mentoring até levar ele realmente para o fórum, levar bem estruturado, porque ali é a chance que ele tem. Ali é binário. Né? Se ele realmente conseguiu trazer a informação da forma como os associados estão interessados, a gente segue. Né? Organizamos eventos e palestras para os associados. O que nós não fazemos? A associação não investe nos projetos apresentados e não capta recursos para gestão de fundo. Então nós não somos um fundo, né? Acho que ficou claro. Somos pessoas físicas que pegamos nossos recursos próprios e investimos junto com o empreendedor. Aqui rapidamente só um pouquinho da estrutura. Nós temos então uma assembleia de associados, um conselho de governança, um conselho fiscal, uma diretoria executiva. Eu faço parte de uma dessas diretorias, grupo de trabalho e uma estrutura de suporte. Né? E é formado pelos próprios associados. Bom, o que nós estaríamos oferecendo para São Paulo Anjos nesse projeto do Empreendedores Criativos? A ideia é que a gente entende que vocês não precisariam estar passando por um primeiro filtro. Então, a ideia é que a gente, se vocês tiverem interesse, a gente poderia estar levando para um comitê de seleção e para um processo de sabatina e daí eventualmente para o fórum. Só para projeto de São Paulo, né? Aham. Só na plateia perfeita. 3 projetos serão analisados pelo Comitê de Seleção de Projetos da São Paulo Anjos. A ideia é a gente desenvolver um coach, um mentoring com vocês. E os projetos poderão ser selecionados para apresentação em um fórum de investidores, que é o nosso fórum.